Oi? Eu não estou ouvindo se alguém está falando. É ecossistema, tia? Hã? É ecossistema? Tá muito baixo o som, a tia não está ouvindo. Bom, então vamos continuar, certo? Nós vamos ter um novo conteúdo hoje, mas antes disso, a gente vai corrigir a atividade, né? Como a tia já falou para vocês. E tia, que atividade foi? Foi no livro ou foi no caderno? Foi no caderno. Vou até olhar aqui, deixa eu ver aqui qual foi as questões que eu passei. Foi sobre a água. Eu vou só pegar as questões aqui. A tia... Pronto, vamos lá. Primeira questão, né? Marque V. Tia, que foi? Isso aí, pra mostrar. Fiz. Vou mostrar pra minha Eu não mãe. quero conversa, não, fiz. Isso aí mostrar pra minha mãe. Pra ela ver o preço. Vamos lá. Questão 1. É, Marque. tia, eu ainda tô colocando em dia os atrasos deu. Oi? Eu ainda tô colocando em dia, eu não fiz. Tá certo. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, a água é muito importante para os seres vivos. Verdadeiro, certo? Isso aí não tem nem como a pessoa errar, né? Segundo, a água que é boa para beber é chamada de água. É no caderno. A água que é boa para beber é chamada de água potável. Verdadeiro, certo? Outra, a água potável tem cheiro e sabor desagradáveis. Não, falso, viu, gente? A água dos rios poluídos não contém micróbios. Falso, viu? Não existe isso. Claro que as águas poluídas têm micróbios, têm sujeira, têm micro-organismos, tem tudo, né? Então fica V, V, F, F, tá bom? 2. Responda as perguntas abaixo. A. Como deve ser a água que bebemos? A água que bebemos deve ser tratada, certo? A água que bebemos deve ser tratada. É no caderno, sim, viu? Já está corrigindo a atividade do caderno. Então, questão 2, A. A água que bebemos deve ser tratada. B. O que deve ser feito com as caixas d'água para que não entrem animais e nem sujeira nela? Devem estar bem tampadas, certo? A B da 2, devem estar bem tampadas, tá bom? Ok? Gente, se alguém não tiver feito, e me diga que eu coloco as respostas no chat, tá bom? C. Durante o ano, quantas vezes devemos lavar a caixa d'água? Pelo menos 2 vezes por ano. Só um instante. Eu coloquei 5 vezes, que é a quantidade que eu lavo por ano. Ô, tio, sabe quanto eu botei assim? Eu botei de 6 em 6 meses. 2 vezes por ano, né? De 6 em 6 meses dá 2 vezes por ano, viu? Ótimo. Vou colocar aqui as respostas no chat, tá? Questão 1. V,
V, F, F. Questão 1. Questão 2. A. A água deve ser bem tratada. B. Devem estar bem tampadas. C. Pelo menos 2 vezes por ano. E a D. O que algumas pessoas usam nas caixas d'água após a lavagem? Utilizam pastilhas de cloro para desinfectar. Pronto, coloquei aí A, B, C e D, certo? Para vocês estarem aí corrigindo, tá? Pode ser também, Caio. Pronto. A questão 3 era para vocês fazerem o quê? Observar a conta da água da luz de vocês, da conta da água, né? E preencher as informações abaixo. O nome da companhia fornecedora, todos utilizam a CAGES, né? Então, vocês deveriam colocar a CAGES. Consumo do mês anterior, vocês colocam. Consumo do mês em curso, é o consumo do mês que a gente está. Total a pagar e até quando? Aí isso aí, né, deve ser. Ah, e exceto algumas pessoas que não colocaram porque não utilizam a água da CAGES, certo? Eu recebi também algumas informações. Tem pessoas que não utilizam, certo? A água da CAGES, utilizam águas de poço profundo, água de cisternas, águas dessas coisas, certo? Então, tem pessoas que realmente não utilizam a CAGES, tá bom? Então, quem não utiliza, não precisa preencher a questão, certo? É só para quem utiliza a CAGES, tá bom? Vamos lá. Corrigida, então, a atividade, certo? Vamos dar início ao nosso conteúdo, tá bom? Na página 116, certo? Falando sobre o ecossistema, certo? Também é um conteúdo aqui que a gente precisa ter bastante atenção, certo, gente? Então, vocês, por favor, eu vou começar, né, a explicação e vocês prestem bastante atenção, tá? Tia. Evelyn colocou aqui, certo? Ok. Ok, viu, Evelyn? Tia. Oi. Eu posso ler aqui a do ecossistema, posso? Pronto. Como a tia sempre fala, gente. A da UNOFCA. É porque a tia vai lendo e vai explicando, certo? Se eu deixar um ler, os outros também vão ter, né, a autonomia de ler, certo? Então, assim, eu vou lendo, eu vou explicando e vocês só prestem atenção, tá bom? Então, prestem atenção. A tia vai ler, a tia vai explicar. E eu peço a vocês que, por favor, evitem atrapalhar com conversas que não dizem respeito ao assunto, certo? Por favor. Então, vamos lá, gente. Aqui na página 116, nós vamos falar sobre o ecossistema, certo? Vocês irão observar esses diferentes ambientes, certo? Olha só, essas imagens aí que vocês devem observar, certo? Nós temos 3 imagens, certo? Uma do campo, certo? Com o sol radiante, né? Muito lindo, o brilho
imenso. A segunda, nós estamos vendo dois tucanos, né? Ou é arara? É tucano, né? Sei lá. E a última é como se fosse. Arara, tia. É arara. Arara, tia, arara azul. Como se fosse. Exatamente. E a outra é como se fosse no mar, né? As plantas de dentro do mar, certo? As algas. É porque no meu livro é bem pequenininha, gente, a imagem, porque ainda tem outras coisas, certo? Então vamos lá. Neles, nós podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, né? Peixes, vegetais e pássaros. E de elementos não vivos, certo? Água, solo, luz, certo? Pedras que se relacionam entre si. Pronto. Nessas imagens aqui, nós estamos vendo o quê? Vários, né, elementos vivos e não vivos. Na primeira imagem, nós temos a planta, o solo, né, pedras, certo? Na segunda imagem, nós também temos elementos vivos, né, que são as araras, as plantas, mas temos os não vivos, que são os galhos, né? E na terceira imagem, nós temos os peixes, certo? As plantas, mas nós também temos a água. São corais. Em cada um desses ambientes, acontece uma relação de interação, né, do meio com todos os elementos que o rodeia, certo? Todos os elementos vivos ou não vivos, eles desempenham uma função, viu, gente? Que garante o quê? A manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Página 116. Parte do ecossistema. Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat, certo, gente? Nós vamos ver mais embaixo o que é um habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Pronto. Nós temos as plantas e os animais, nós sabemos que a gente já viu sobre isso, que as plantas, quando elas mudam de ambiente, elas têm aquele tempo para se adaptar ao novo ambiente, certo? Igual aos animais, viu? A gente citou isso na aula passada, né? Nós temos os animais, por exemplo, digamos que eu vou comprar um cachorrinho, certo? Aquele cachorrinho que eu vou comprar, ele está adaptado a viver em um ambiente, certo? Aí eu vou comprar aquele cachorro. Eu vou trazer ele para minha casa. Ele vai lá estar participando de outro ambiente. Ele vai estar tentando se adaptar a outro ambiente, a outro habitat, digamos assim, né? Ali vai demorar um pouquinho. Não é de primeira que ele vai se adaptar, não, certo? Não é de primeira. Então, ele vai ter que ter todo um processo de adaptação, certo? Para que ele possa se desenvolver, certo? E se adaptar com aquela novo estilo de vida. É igual a gente também. Eu moro aqui há muito tempo nessa casa. Se eu for me mudar para outra casa, claro que eu vou levar um tempo para poder me adaptar naquele novo ambiente. Isso aí, gente, não tem nem como mudar, certo? Então, assim, o que é um habitat? O habitat é onde seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Pronto, foi tudo que eu falei aqui, certo? Lá para eles poderem ter um desenvolvimento melhor em um novo ambiente, eles vão primeiro se adaptar às características daquele lugar, certo? Digamos que, pronto, aí eu fui e comprei esse cachorrinho, certo? Esse cachorrinho, ele não se adaptou ao meu ambiente aqui, né? Aonde eu trouxe ele, certo? Ele não se adaptou. E aí, tia, ele não vai se desenvolver. Eu já vi, gente, acontecer uma vez de uma colega minha, ela comprou realmente um cachorrinho, certo? Ele já estava adaptado a viver
quase um ano perto da mãe dele, né, que foi na onde teve, e ela pegou esse cachorrinho, levou para casa dela, certo? Para poder criar esse cachorrinho lá. Por ele ter passado muito tempo perto da mãe, ele não se adaptou ao ambiente novo, não se adaptou que foi lá na casa dela, certo? Ali ela fez de tudo, ela comprou colchão, ela comprou tudo para ele, certo? Para poder ele se adaptar em todo conforto. Mas ele não se adaptou. Com o passar do tempo, ele foi ficando fraquinho, fraquinho, até que morreu. Por quê? Porque ele não se desenvolveu. Quando ele não se desenvolve, é que você vê que aquele animal, aquele ser vivo, não está se adaptando naquele local, naquele habitat, automaticamente você deve procurar um novo local para ele, até ele poder se adaptar. Senão ele não se desenvolve, certo? Assim também é com as plantas. Se aquela planta ela não se adaptar ao local, eu vou trazer uma planta para a minha casa, e ela não se adaptar com o local aqui, né, com o meu ambiente, ela achar que não vai ter luz solar para ela, que não vai ter como ela liberar o oxigênio, certo, gente? Então, ela vai morrer, certo? Porque não vai se adaptar àquele local, tá bom? Continuando na página 117, nós temos aí a escassez das chuvas, né? Com a escassez das chuvas, essas plantas, né, elas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Pronto. Digamos que acabou as chuvas, né? E aquelas plantas, elas armazenam água no caule, certo? O que a senhora está dizendo planta carnívora? Não, ainda não. Pronto, elas armazenam água no caule, né? E elas possuem espinhos em vez de folhas. Espinhos é aqueles que a gente pega que fura os dedinhos da gente, né? Então, isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido e aumentem, né, as suas chances de sobrevivência no ambiente. Pronto. Essas plantas que a gente está falando aí, elas já são acostumadas, né, com a escassez das chuvas, certo? Por elas já serem acostumadas com a escassez das chuvas, elas têm água armazenada lá no caule, certo? E elas vão aumentando, né, a chance de sobrevivência por conta desse armazenamento de água. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto, eles são exemplos de quê? Do ecossistema, certo? Então, ambientes de florestas, de mar e de deserto, eles são exemplos de ecossistema, certo? Nós vamos ver mais embaixo o que é um ecossistema. Estamos chegando lá. Em cada um deles, o que é que a gente percebe? A presença dos elementos físicos, que é o quê? Calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos que se relacionam, que mantêm, né, o equilíbrio do lugar. Então, eles têm esses elementos, certo? Tia, e o que é um ecossistema? O ecossistema, ele é um conjunto, né, formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Então, se tem um conjunto de elementos vivos e não vivos em um lugar, ali é um ecossistema, certo? Digamos que nós temos aqui, né, elementos vivos e não vivos, certo? Eu, elemento vivo, o livro, elemento não vivo, certo? Entendido? Então vamos lá. A ecologia. O que é a ecologia? É o estudo dos ecossistemas. Ai, tia, que coisa complicada. Não, é só questão de entendimento. O ecossistema, ele é o conjunto de seres vivos e não vivos. E a ecologia, ele é o estudo dos ecossistemas. A ecologia é o que estuda o quê? Os seres vivos e os não vivos, né? De suas características, né? É o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos. Quais são os fatores bióticos? Os vivos. E dos fatores abióticos, que são os não vivos, né? Do ambiente. Então, a ecologia é o que estuda o quê? Os ecossistemas. Os seres vivos, não vivos, as suas características, né? Os seus fatores bióticos e abióticos. Certo? Então, a ecologia é isso aí. Nós temos aqui
os componentes de um ecossistema. Observem essa imagem aí, gente. Nós estamos vendo seca, né? Também, animais, mas tem também água, certo? Então, digamos que aqui é um ecossistema. Digamos, não, é um ecossistema, né? Um ecossistema, ele se caracteriza por quê? Pela interação, né, de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos, que é o que eu falei para vocês, vivos e não vivos. Os fatores bióticos, né, são todos os seres que vivem no ecossistema. Então, no ecossistema, todos aqueles que vivem, que são vivos, são conhecidos como fatores bióticos, certo? E os fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, que é o quê? A água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, tudo o que não tem vida, certo? Em um ecossistema, o que tem vida é do fator biótico, e o que não tem vida é fator abiótico. Isso aí vocês devem sempre estar lembrando disso aí, certo? Tudo, o conjunto de tudo que tem vida, certo? De seres vivos e não vivos, é um ecossistema. Mas lá no ecossistema nós temos fatores bióticos e abióticos. Por quê? Porque nós temos elementos que têm vida e os que não têm vida, certo? Por exemplo, as plantas e os animais, fatores bióticos, né? Que são aqueles que têm vida. E os fatores abióticos, água, luminosidade, as rochas, o solo, certo? Tudo isso é fator abiótico, porque não tem vida, certo? Pronto. Essa parte do ecossistema, gente, é bem interessante, certo? Na página 118, ele continua falando aí dos diferentes tipos do ecossistema, certo? O ecossistema aquático, como os recifes de coral, né, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. Pronto, esses fatores, os ecossistemas aquáticos, como vocês estão vendo aí, os recifes de corais, certo? Eles são mais produtivos, certo, gente? Já o manguezal, ele é considerado um ecossistema de grande importância. Por quê? Olha só a diferença do manguezal, né? Porque ele é tido como um berçário natural, né? Tanto para as espécies características desse ambiente, quanto para os animais que migram para ele, certo? E o deserto, né? A gente sempre sabe, quando falou em deserto, vem logo na nossa mente o quê? A seca, né? A gente sabe que lá, nos desertos, a característica principal do deserto é o quê? A seca, né? Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat, que é o quê? O deserto, são as plantas e os animais adaptados à seca, né? Eles são adaptados à escassez das chuvas. Por quê? Porque deserto, seca, chove muito. Tia, Oi. tia. A tia sabia que não tem aquelas plantas que aguentam seca, né? Hum. Aí tia, tem planta que tem água dentro dela, tia sabia? Aí os caras Sei. bebem água da planta. Uhum, com certeza. Isso é meio, Depois de no... algum, meio depois nojento de algum beber água da planta. Mas, assim, nesses locais, né, a sobrevivência com a água é isso aí, né? Depois de observar diferentes ecossistemas, nós podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e o conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar, certo? A importância de diferentes ecossistemas é garantir o quê? A manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Então, assim, esse conteúdo, gente, ele é muito bom. É igual das plantas, certo? As plantas, acho que não foi com vocês, não, foi no quarto ano. E o de vocês foi a água. Pronto. Nós vimos esse conteúdo, certo? Nós vamos ver ele novamente na sexta-feira, tá? A gente vai dar uma revisada nele. Hoje vocês só irão fazer a página 119.
Não, nós temos duas atividades, 119 e 120, mas vocês só irão fazer apenas uma página, tá? A página 119, certo? Até porque, por quê, tia? Nós temos aí a 4, que ele pergunta a diferença entre ecossistema e habitat, certo? Vocês vão ter que diferenciar os dois. Então, ela é uma resposta um pouquinho maior, certo? E vocês irão fazer apenas a página 119, tá bom? Eu vou colocar, né, lá no Google Sala de Aula, certo? Que é o que a gente utiliza. Eu irei colocar as páginas lá, viu, gente? Como a tia sempre coloca. E eu espero que vocês façam, né? Não recebo de todo mundo, né? Mas recebo da maioria, certo? E eu preciso que vocês estejam sempre atualizando essas atividades, para mim poder saber se vocês realmente estão, porque vocês estão aqui participando, né? Mas vocês também precisam estar enviando as atividades para que eu saiba que vocês aprenderam, que vocês estão realmente participando, né? Gradativamente, tá bom? Hoje nós temos aqui 29 pessoas, 27, né? Porque tem a tia e a escola. Certo? Oi, pode falar. É verdade que tem gente que diz que o deserto do Saara já foi um grande mar? Já o quê? Já foi meio que um oceano? Pois é, há pessoas que comentam, né? Mas, assim, eu realmente, para me te dizer, eu não sei, viu? Isso é verdade. Olha aí, ó, o Luiz Gustavo. Nosso, nosso Pouco, cientista. pouco antes de um asteroide ter caído na Terra há 65 milhões de anos, 64% do norte da África, na verdade, 50% do norte da África era composto por grandes lagos interligados ao rio, interligados aos mares. Assim. Uhum. Olha aí, viu? Muito bem. Então, gente, vou colocar a atividade, né, lá no Google Sala de Aula, certo? Façam, me mandem, certo? E sexta-feira estaremos aqui novamente. Aliás, amanhã nós temos uma aula de artes, né? Então, beijos para vocês, até amanhã, certo? Vamos aí fazer um lanchinho, né? Ir no banheiro. Daqui a pouco vocês vão. Tchau. Tchau, tio. Ah, Tia, Valeu, galera! valeu o quê, mano? Tu desligou meu microfone, rapaz. Você não quer? Cádio, liga o teu microfone de novo. Cádio, o microfone tá ligado. Tá não? Eu não tô te ouvindo, não. Ah,